Muita rede social com uma cabeça só de uma pessoa. É muita rede social. Mas a gente não desiste. Não tem por que desistir. Oiê, Thaís aqui. E no vídeo de hoje quero conversar com vocês sobre uma reflexão que eu tive há um tempo atrás, sobre como que é a nossa relação com o nosso trabalho. Você já parou para pensar como é a sua relação com o seu trabalho? Só que antes da gente aprofundar no assunto aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Se a gente não se conhecesse e você tivesse que se apresentar, como você se apresentaria para mim? Aí você pausa esse vídeo agora e deixa aqui nos comentários como se você fosse se apresentar. Não vou falar o que você tem que falar. O que você, quando você encontra alguém, como é que você se apresenta? Primeiro tópico. Se você pausou o vídeo e você voltou, agora vamos para a segunda pergunta. Você consegue se apresentar sem falar a sua profissão? Você consegue se apresentar sem falar onde você trabalha, sem falar o que você faz para ganhar dinheiro? Ou não? Ou sempre quando você vai se apresentar, a sua profissão é uma das 3 ou 4 primeiras coisas que você fala? Provavelmente é essa opção. Provavelmente a sua profissão, quando você vai se apresentar, ela é uma das primeiras coisas que você fala. E por que isso, né? Pode ser uma coisa meio boba, meio besta, mas isso tem muito a ver como nós fomos ensinados a criar essa relação com o nosso trabalho, né? Por um grande exemplo aqui para vocês. Isso é um costume de se apresentar e falar o que você faz muito aqui no Brasil, por exemplo. Em alguns países aí pelo mundo, quando você vai se apresentar para alguém, a última coisa que você fala é a sua profissão ou aonde você trabalha, né? Você primeiro se apresenta falando o seu nome, a sua idade, de onde você veio, às vezes o que você gosta de fazer, um hobby seu, outras coisas. E aí, por último, e aí eu sou médica, e aí eu faço e tal. E isso pode parecer um pouco de besteira, assim, mas o fato da gente falar sobre o nosso trabalho e falar sobre aonde a gente trabalha, sobre a nossa profissão, logo quando a gente conhece alguém, é quase como se fosse uma forma da outra pessoa nos validar, sem a gente perceber, sabe? É quase como se fosse assim, o seu trabalho meio que mede o seu valor. E isso inconscientemente, tá? E isso é um pouco perigoso quando a gente começa a entender essa nossa relação do trabalho e colocar o trabalho numa posição de que, dependendo do que eu trabalho, ou se eu trabalho ou não, eu tenho um valor diferente do que outra pessoa, porque isso pode dar um grande bug na nossa cabeça, né? E não é à toa que hoje em dia a gente vê muita gente com burnout, com ansiedade, com crise de pânico, muito relacionado ao trabalho, porque a nossa relação com o trabalho, ela foi construída, na minha percepção, né? Obviamente você pode pensar de outra forma, mas na minha percepção ela foi construída de uma forma um pouco doentia, de uma forma um pouco, até eu diria, meio que infantilizada, eu acho, sabe? Então a gente associa muito, dependendo do tipo de profissão que a pessoa tem, a gente associa um valor a essa pessoa. E, gente, isso é muito errado, né? A gente faz um pré-julgamento da pessoa, quase como que, como é que essa pessoa consegue sobreviver fazendo isso, sabe? E a gente sabe que hoje em dia, gente, dependendo, quando você se dedica para um trabalho, e se for um trabalho digno, assim, né, que não fira ninguém, que não fira moralmente, fisicamente outra pessoa, tá tudo certo. Você não tem que esperar o valor do seu trabalho no reconhecimento das outras pessoas, apesar da gente fazer muito isso ainda. Então, eu vou contar pra vocês, uma experiência pessoal minha. Quando eu fiz a minha transição de carreira, e eu ia me apresentar pra alguém que eu não conhecia, ou enfim, chegava alguém novo na roda e tal, e vinha essa pergunta, porque também é uma outra coisa engraçada. Já percebeu que às vezes quando você conhece alguém e você fica, tipo, meio que sem assunto, você pergunta pra pessoa, o que você faz da vida? Sempre surge essa pergunta, né? Porque é quase como se a gente pressupõe que a outra pessoa também trabalha, a gente pressupõe que todo mundo trabalha na vida, né? Então a gente meio que tenta achar um assunto em comum e o trabalho sempre vem como esse assunto que meio que conecta as pessoas. O que você faz e tal? E quando me perguntavam, eu me dava uma gagueira, eu ficava meio sem saber o que falar. Eu falo o quê? Eu falo que eu sou designer, mas aí vai perguntar onde, eu vou falar que eu tô fazendo uma transição de carreira, eu vou falar que eu sou o quê? Que eu sou ilustradora, a pessoa vai falar, gente, essa menina desenha, como assim? Ela ganha dinheiro, sabe? Só que isso, não é que a pessoa tava me julgando, era um pré-julgamento totalmente meu, meio que pautado nessas regras que a sociedade cria, né? De que tem
determinados tipos de trabalho que quando você fala que você faz ou você é validado automaticamente. Se você é médico e você fala, eu sou médica, ninguém vai te perguntar, o que você faz como médica, né? Talvez pergunte, especializada em quê e tal. Mas as pessoas não ficam querendo meio que te validar e meio querendo querer respostas sobre a sua profissão. A mesma coisa você fala, eu sou gerente, header, shadow, não sei o quê, aqueles nomes gigantescos em inglês, de uma multinacional. A pessoa não vai te perguntar, é empresa do quê e tal, mas só. Agora, meus queridos, quando você fala uma profissão que às vezes é meio um ponto de interrogação para as pessoas ficam meio que, tipo, te julgando, assim, sabe? Eu já cheguei a falar, eu sou ilustradora e tal, e a pessoa fica assim, quase tipo, mas como é que você ganha dinheiro desenhando? Não é possível que essa menina ganhe dinheiro desenhando. Como é que é? O que você faz, assim? Né? Não perguntam descaradamente assim, mas perguntam, o que você faz? Você faz o quê? Né? Você desenha? Como é que é? Então é quase como se a gente precisasse se justificar para a pessoa, para você ser validado que a sua profissão é ok e tudo mais. E isso é muito desgastante, né? Acaba com que a gente meio que coloca automaticamente o nosso valor em cima do nosso trabalho. E o nosso trabalho, independente de qual seja ele é uma parte da nossa vida, né? Você não é o seu trabalho. E se você acha que você é o seu trabalho, talvez você tenha que repensar. Porque você não é o seu trabalho. Uma parte sua é o seu trabalho, a outra parte é a sua família, a outra parte é você como indivíduo, a outra parte são os seus hobbies, o que você gosta, no que você acredita. Então, o nosso trabalho, ele é uma parte de quem a gente é. E hoje em dia, tem muitas pessoas que colocam tudo em cima do trabalho. E aí, quando acontece de, às vezes, ser demitido, a empresa falir, ou você ter que mudar de carreira, ou o seu negócio não tá dando certo, a pessoa meio que é como se ela perdesse a autoestima, ela perde o valor dela. É quase como se eu só tenho valor se eu estou trabalhando em algo que a sociedade entende como algo legal, como algo que dá dinheiro, como algo que é bem sucedido na visão das pessoas. E, gente, se você entra numa dessa, você pode se sentir muito frustrada, porque é quase como se você ficasse o tempo inteiro tentando validar quem você é em cima do seu trabalho. Só que, muito dificilmente, eu não sei se eu conheço uma pessoa que nasceu assim, que desde que começou a trabalhar, continuou trabalhando com a mesma coisa até o final da vida. Algumas pessoas sim, mas eu acho que isso é uma minoria. Normalmente na vida a gente oscila, né? Então você começa a trabalhar com uma coisa, depois você trabalha com outra. Às vezes dentro da própria profissão, às vezes você muda de carreira. Então, não tem como você depositar e falar, eu sou o meu trabalho, porque você muda muito e o seu trabalho, consequentemente, também pode mudar. E às vezes tem momentos na nossa vida que você vai estar ótima de saúde, você vai estar ótima com a sua família, vai estar tudo certo, só que o seu trabalho não vai estar muito legal. E aí, algumas pessoas tendem a olhar para isso e falar, nossa, minha vida tá uma bosta. Mas aí está uma bosta porque, às vezes, no trabalho você ainda não tá onde você queria estar, você tá fazendo o seu possível, tudo tem seu tempo. Então, como é que você julga que a sua vida inteira tá ruim porque uma parte não tá legal? Eu entendo, gente, não tô falando que trabalho não é importante, não. O trabalho é importante, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. Isso é fato. Mas, às vezes, a gente coloca como se o trabalho tivesse aqui, sabe? Então, e muitas pessoas, às vezes, quando elas vão falar o que elas são, elas falam de boca cheia. Não, porque eu sou aquele nome em inglês. Header, não sei o quê, de... E a pessoa é só isso mesmo, porque a vida pessoal dela tá uma bosta. Porque ela, como pessoa, também não se cuida, não gosta dela, não tem tempo pra fazer nada, é doida, maluca da cabeça, sabe? Enquanto, às vezes, uma outra pessoa que tem uma profissão que, às vezes, é julgada, ou que, às vezes, não é a profissão que a sociedade tem esse estigma, às vezes tá lá, feliz da vida, ganhando seu dinheiro, fazendo as suas coisas, tendo vida, né? E aí eu já jogo outra pergunta aí na sua cara. Você vive pra trabalhar ou você trabalha pra viver? Porque, gente, a vida é uma só. Tem gente que fica aí juntando dinheiro. Novamente, eu tô falando que trabalho não é importante. Trabalho é importante, dinheiro é importante. Mas chega uma hora na vida que você tá juntando dinheiro pra quê? Tipo, você vai juntando, chega uma hora que você, o que você vai fazer com tudo isso? Ai, Thaís, vou comprar uma mansão. Tá, comprei uma mansão. E agora? Ah, vou comprar um carro. Tá, comprei um carro. Cara, não é à toa que a gente vê muita gente que tem muita grana, que tem muito dinheiro, que conseguiu fama, que conseguiu reconhecimento. A pessoa chegou aqui, a pessoa comprou um carro, um avião, um navio,
uma girafa, um hipopótamo, não sei o quê. Ela fala, eu não quero nada disso. Eu não sei o que eu quero agora. Agora eu não sei quem eu sou, não sei o que eu quero. A pessoa ou entra em depressão, ou fica meio biruta da cabeça, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado como está a nossa relação com o nosso trabalho. Sempre a gente consegue melhorar, sempre a gente consegue procurar rotas alternativas, mas entender como é que está a minha relação com o meu trabalho hoje. Ela é uma relação saudável? Ela é uma relação que eu consigo sustentar por, sei lá, se você gosta muito do que você faz, por mais 5 anos, eu consigo ficar? E aí também tem outra pergunta muito boa, porque eu tô assim, ó, só tacando as perguntas em vocês, depois se vocês quiserem responder aí nos comentários, vocês ficam à vontade. Se hoje o seu chefe, você que trabalha em empresa, ou enfim, se hoje chegassem pra você e falassem, olha, a partir de agora tem uma lei, e agora ninguém ganha mais dinheiro, não precisa mais de dinheiro, você tem que trabalhar por amor, entendeu? Então, na empresa que você trabalha, você tem que trabalhar por amor, só vai ficar se você gostar de ficar. Ninguém mais vai ganhar dinheiro porque não existe mais dinheiro no mundo. Agora é tudo de graça. Você continuaria fazendo o que você está fazendo? Se você não ganhasse nada por isso? Porque o dinheiro é uma forma de reconhecimento, é uma forma de você ser recompensado. Às vezes pelo desgaste emocional, pela canseira. Você fala, me matei aqui, mas no final do mês vou ganhar meu dinheiro e vou fazer o que eu quero. E tá tudo bem, gente. Quem pensa assim é ótimo, tá tudo certo. Agora, e se não existisse grana? E se não existisse dinheiro, você continuaria fazendo o que você faz? Da forma como você faz? E vou deixar essa reflexão aí e vou acabar por aqui. Gente, é isso. É só um vídeo sobre reflexão de como que é a nossa relação com o nosso trabalho, que tem que ser uma relação saudável. Entender que você não é o seu trabalho, você está, você não é. Eu gosto muito dessa frase, você está, você não é. Tem momentos que você vai estar passando por uma fase ruim, mas não significa que é para sempre, sabe? Tem momentos que você está desempregado, você não é uma pessoa desempregada, né? Então é sempre bom a gente lembrar disso, as coisas, esses status, eles passam na nossa vida, né? Conforme a gente vai correndo atrás e vai tentando melhorar. Então, fica aí com essas reflexões sobre como anda a sua saúde, a sua relação com o seu trabalho, entendeu? Se você discorda de alguma coisa ou quer falar, lembrando aqui, são sempre devaneios e reflexões. Você também, aí do outro lado, pode deixar nos comentários o que você acha, o que faz sentido para você, uma nova visão, uma visão diferente. E lembrando, eu falo isso de um lugar de muito privilégio, né? Tem pessoas que fazem o que fazem e ganham dinheiro que ganham porque precisam do dinheiro para sustentar e para sobreviver. E tá tudo certo também, né? O que eu quero trazer aqui é mais essa reflexão de como que é a minha relação com o meu trabalho. É algo que me consome muito? É algo que vai além de mim? É algo que eu só penso nisso? É algo que se acabar amanhã eu não tenho mais o que fazer, eu vou perder o meu chão, né? Porque, gente, a vida, a gente não consegue prever tudo, né? E às vezes esses momentos vão acontecer. Às vezes você vai ficar. Ninguém quer ficar desempregado, ninguém quer passar por isso, mas às vezes pode ser que aconteça. E aí, será que você está preparado para isso? Né? Ou às vezes você quer fazer uma transição de carreira e você fica receoso pelo julgamento das pessoas. Será? Vale a pena ficar? Né? E então é isso. Acho que eu já falei demais também, né? E como sempre, já falei aqui, não sou taróloga nem nada, mas tem um tarô. E sempre que eu vou fazer essas reflexões aqui, gosto de tirar uma carta para ver o que ele fala. Porque normalmente ele fala umas coisas bem legais. E aí a carta que saiu foi a carta da sacerdotisa. Nome é difícil de falar. É a carta da sacerdotisa. Que é uma carta que fala muito sobre sabedoria. Fala muito sobre ouvir a intuição, né? Sobre você... meio que até ficar introspectiva e saber, uma pessoa muito sábia e saber a hora de agir diante das situações da vida. E o que isso tem a ver com o nosso trabalho? Tudo, né, gente? Porque se a gente não tem sabedoria e se a gente não escuta a nossa intuição dentro do nosso trabalho, às vezes a gente pode também ir por caminhos que a gente não deveria ir, né? Então, fica aí a reflexão, use mais a sua intuição. Se você tem uma intuição de uma coisa que você quer fazer, de uma coisa que você é boa, no vídeo passado eu falei muito sobre dom. Então, se você tem intuição de um dom que você tem, que as pessoas sempre falam, e às vezes a gente fica meio receoso de tomar uma atitude por conta dessa pressão e desse julgamento da sociedade, lembra disso, que a sua relação com o seu trabalho tem que ser uma relação saudável, tem que ser uma relação
que você consiga sustentar isso por muitos anos, se você quer continuar trabalhando, ganhando dinheiro, conquistando as suas coisas. Ok? Então, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, se você tem uma opinião totalmente diferente. E é isso. Tchau!